Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos louvar a Deus por sua companhia sempre aqui conosco, todas as semanas. Isso para nós é motivo de muita alegria ter você aqui nos acompanhando. No programa de hoje nós iremos estudar a lição de número 7, com o tema A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Chegamos na lição de número 7 deste trimestre. Estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1 e também pela internet. Estamos no YouTube e você pode, nesse momento, compartilhar o link da programação se você está pela internet. Fazendo assim, você estará compartilhando a obra de Deus, o que Deus está fazendo através desta programação. Você estará também evangelizando, fazendo com que a palavra de Deus chegue aos corações. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo diz assim: antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Verdade prática diz assim: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Vamos para a leitura bíblica em classe. Acompanhe a leitura no livro de Esther, no capítulo 1, e também Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 1, nós iremos ler a partir do versículo de número 10. Esther, capítulo de número 2, nós iremos ler a partir do versículo de número 12. Acompanhe. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bigtá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos medos e dos persas, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor que ela. Esther, capítulo 2, versículo 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei,
coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça. E fez rainha em lugar de Vasti. Vamos também agora à apresentação dos objetivos da lição. Em primeiro lugar, nós iremos explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Depois, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. E, por fim, o terceiro objetivo desta lição é mostrar a ascensão de Ester ao posto de rainha. No primeiro tópico da lição, neste primeiro bloco do programa, portanto, nós iremos estudar sobre o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. 3 pontos serão abordados neste primeiro bloco do programa. Iremos falar sobre o rei Assuero, depois um banquete público, outro exclusivo e, por fim, o terceiro ponto, o convite à rainha. Que maravilha, que bênção! Chegamos, portanto, à 7ª lição deste terceiro trimestre, estudando desde a última lição sobre o livro de Ester. Na aula passada, no programa passado, nós estudamos sobre as características gerais deste livro, aprendemos sobre autoria, data, aprendemos sobre o propósito, estudamos alguns pontos muito importantes, uma visão panorâmica, a bem da verdade, sobre o livro de Ester. E hoje nós iremos estudar sobre o contraste entre estas duas mulheres, a rainha Vasti, que foi deposta, e a ascensão da jovem Ester, da jovem Hadassah, ao posto de rainha. E para comentar esta lição, eu estou aqui com o pastor Amarildo Coelho e também o evangelista Wallace França, que serão usados pelo Senhor para comentar esta lição. Iremos conversar sobre este tema de hoje. Pastor Amarildo Coelho, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo, pastor, a mais um programa. E hoje nós iremos falar sobre esses 3 personagens, a bem da verdade. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace. Como tenho dito, é sempre um prazer estar com vocês neste grande propósito de Deus para a vida da igreja, que é transmitir os seus santos ensinamentos, as revelações de Deus através da Bíblia. E para isso, eu faço menção de Paulo, que Deus se utiliza dos vasos de barro para então manifestar a excelência do seu poder. Quero saudar também os nossos irmãos, com a paz do Senhor, dizer aos nossos irmãos que nós estamos muito alegres nesse dia, porque o apresentador do programa, pastor Epaminondas Fonseca, está completando mais um ano de vida. Isso é uma alegria. Lembra? E amanhã é o senhor. Logo após. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer, né? Então, parabenizá-lo e pedir a Deus que o senhor continue sendo um canal, um instrumento de Deus para abençoar a igreja em Marabá, como já tem abençoado através da sua vida. Amém. Obrigado, pastor Amarildo. É uma alegria ter o senhor aqui. E também não poderíamos deixar, o Wallace de parabenizar o pastor Amarildo. Amanhã será o dia dele, dia 16 de agosto. Nós queremos aqui, com muita honra, com muita alegria, dizer que o senhor, para nós, é referência, é uma inspiração. E nós temos no senhor um esteio de sabedoria. Amém. E de um homem de Deus. Amém. Um homem, aquela passagem que o senhor gosta muito, um homem de bem. Um homem de bem. O senhor é um homem de bem. Amém. Evangelista Wallace França, que alegria tê-lo aqui mais uma vez, para a gente conversar mais uma lição. E hoje, tendo a grata satisfação de ter mais uma vez conosco o nosso querido pastor Amarildo. Seja bem-vindo. Pastor Jesus, pastor Epaminondas, pastor Amarildo Coelho.
estou muito alegre hoje, estou muito satisfeito, porque hoje a gente vai tratar sobre esse banquete aqui, esse banquete aqui é sugestivo, né? Mas já estou imaginando o banquete do aniversário de vocês. O outro banquete. Os outros, né? Aliás, esses 2 capítulos aqui falam de 4 banquetes, 4 né? banquetes. O pastor Marildo... Já deu uma dor na mesa. E nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. São 2 homens que dão testemunho da palavra do Senhor. Acredito que todos que convivem com vocês 2 sabem da competência, da capacidade, mas acima de tudo da servidão ao reino dos céus. Amém. Isso é o que mais importa para todos nós. Quem me conhece sabe que eu não andaria, pastor Epaminondas e pastor Marido, mal acompanhado. Então, graças a Deus, vocês estão aqui nessa mesa falando hoje sobre um assunto espetacular. Um assunto que certamente dará o que falar em sala de aula, nas aulas presenciais, nas escolas bíblicas presenciais, sobremaneira na turma das senhoras, das mulheres. Um assunto bastante rico de nós implementarmos uma praticidade, como nós temos dito, apesar de serem textos históricos, mas é possível nós extrairmos aqui os nossos devocionais que contribuem para o nosso serviço, para a nossa vida enquanto cristãos. Muito bem. Professor Marildo, vamos começar a conversar sobre essa lição, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Aqui, pastor Marildo, nós temos 3 pontos a trabalharmos com a nossa audiência. O primeiro, sobre o rei Assuero, depois um banquete público e um outro exclusivo, e depois o convite à rainha. Pastor Marildo, o livro de Esther, que vimos na aula passada, as suas características, ele começa com as expressões nos dias de Assuero, nos dias de Assuero. Fale sobre este rei, pastor Coelho. Sem dúvida alguma, pastor Epaminondas, um grande rei, e eu estava estudando esse primeiro subtópico e percebendo que aqui nós vemos o cumprimento de uma revelação de Deus que foi dada a Nabucodonosor, naquele sonho que ele teve, da grande estátua, né? Onde a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, que aí já entra o reino dos Medos e Persas. E o autor faz menção também, já que nesse banquete onde estavam todas as autoridades do seu reino, né? Ele mostrando a grandiosidade do seu reino, os comandantes e assim por diante, ele já estava se preparando para uma batalha contra a Grécia, que aí, pastor, a gente já começa a ver, o evangelista Wallach, já também um cumprimento daquele sonho de Nabucodonosor, quer dizer, o terceiro reino, que é o reino da Grécia, que surge com muito poder, e o rei Assuero já estava, então, se preparando para esta grande batalha, mostrando a grandiosidade do seu reino, e nós percebemos isso no terceiro ano do seu reinado. Nós estávamos comentando aqui logo no início que dá a entender pela Bíblia que todos os reis que quiseram mostrar as suas glórias tiveram problemas, né? Fizemos citação do rei Ezequias, que mostrou toda a sua glória, e o Senhor mandou o profeta para dizer para ele, dias virão, já estava se referindo à Babilônia, né? Que virão outros aqui e tomarão tudo que você mostrou. Nós podemos ver também Salomão, com toda a sua grandiosidade, sabedoria de Deus, mostrando a sua glória, e por se deixar ser tomado pela glória, e quando o homem se deixa ser tomado pela glória, vem a soberba, a prepotência, a arrogância, e aí se desvia de Deus, e o seu coração se desviou totalmente de Deus. Aqui também, o rei Assuero, nos seus dias, um grande reinado, ele reinava sobre 127 províncias, então era um homem de um império grandioso. Um caso bem emblemático, pastor Maria, desculpa lhe interromper, Nabucodonosor é Nabucodonosor, né, que ficou ali 7 anos, né, ali resultado de sua soberba, de seu orgulho, até que ele viu a glória de Deus, e não a glória dele. E no Novo Testamento, o senhor estava falando aí, e eu, assim, viajando nos livros da Bíblia, eu lembrei de Herodes. Herodes também. Quando ele se orgulhou, né? Ali, quando ele não deu glória a Deus, ou seja, não transferiu a glória a Deus, o anjo o feriu. Ou seja, todas as vezes que monarcas, que grandes homens se orgulharam, né, pastor Maria, manifestou essa prepotência aqui, não deu certo, não terminou muito bem. Isso traz uma lição para nós, evangelista Wallach, porque quantas vezes Deus nos dá oportunidades, Deus tem exaltado a muitos homens, Deus tem manifestado a sua glória na vida de muitos homens, e por um momento eles se descuidam, se desviam do propósito de Deus, e aí nós temos como consequência o declínio. Não tem jeito. Todas as vezes que os homens
começam a mostrar a sua glória e deixam a glória de Deus ofuscada, aparentemente ofuscada, porque nunca será ofuscada a glória de Deus, né? Eles têm consequências catastróficas. Muito bem. Evangelista Wallace França, e esse banquete, hein? O livro de Esté tem muitos banquetes, não é, pastor Amarildo? E essa festa de 180 dias, depois mais 7 dias, que coisa, né? Mostra o quanto que esse Assuero aqui, esse Xerxes em grego, ele era ostentador e gostava mesmo de pompa, o evangelista Wallace. É verdade, pastor Epaminondas e pastor Amarildo Coelho. Nós estamos tratando aqui, o autor ele trata sobre um banquete público, outro exclusivo, mas nós vemos ao longo do livro de Esté, como o senhor bem disse anteriormente, nós tratamos sobre 4 banquetes. Um primeiro, um banquete público voltado à reunião das 127 províncias. Interessante nós observarmos aqui, nós estamos num período entre guerras, entre batalhas, ou seja, um período de descanso, um período de reformulação das estratégias de guerra. E depois desse banquete público voltado para os seus oficiais, para os seus príncipes das províncias, nós temos um banquete particular, voltado para os mais próximos, para a província ali realmente de Suzã. Nós temos também um outro banquete, que é o banquete da própria rainha Vasti, que estava oferecendo para as mulheres, e um quarto banquete, que será o banquete da coroação da rainha Esté. Então nós veremos 4 banquetes, mas aqui nós tratamos de 2. Esse banquete público aqui de 180 dias e um de 7 dias, eu gostaria de ler, gostaria que o Albert Júnior colocasse na sua tela, no tópico 1.2 da revista, o autor diz assim, olha: passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo, havia muita ostentação, havia também, pastor Epaminondas, que era uma festa programada para durar aí 7 dias, que seria o banquete, esse banquete mais exclusivo. E Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, ou Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citadas por Heródoto em seu livro de história. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Portanto, nós estamos tratando aqui, pastor Epaminondas, de aproximadamente já 3 banquetes aqui. Um banquete voltado para o poderio militar, um banquete voltado para os mais próximos ali, para aquele de 7 dias, passamos de 180 dias, e o outro para o de 7 dias, e esse banquete aqui da rainha Vasti oferecido para as mulheres. Mas o que nós percebemos aqui, pastor Epaminondas? É que havia muito luxo, havia muita ostentação. E esse subtópico é uma continuação do tópico de número 1. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que o bom vinho ele era dado a todos e eles bebiam à vontade. E nós percebemos aqui que as decisões, que as estratégias do maior império mundial seria definido à custa de muito álcool. Então nós percebemos aqui que era uma festa realmente pagã, uma festa que nós não devemos analisar esses textos à luz da lei mosaica no Antigo Testamento. Não, nós estamos falando de um império pagão, de um rei pagão, de uma rainha Vasti pagã, e que o paganismo ele perdurava nesse aspecto. Nós vemos aqui que Amestris, tratando-se os historiadores da rainha Vasti, nós percebemos, pastor Epaminondas, nos escritos de Heródoto, considerado como o pai da história, um autor de história que viveu no mesmo período contemporâneo ao rei Assuero, e ele escreve sobre essa rainha Amestris como uma rainha má e perversa, que chegou inclusive a cortar os seios, a boca, o nariz da mãe da sua nora, por conta de ciúmes com o rei Assuero. Esses são comentários extra-bíblicos, não se encontram nos textos sagrados. Mas aqui nós vemos um banquete cheio de pompa, de muita ostentação, em um palácio onde as camas eram de ouro, camas de prata, taças de ouro, onde as pessoas bebiam do vinho tapetes luxuosos, né? Tapetes luxuosos. As pessoas, nós sempre vemos alguns memes na internet. Isso é mais famoso que um tapete persa. Essa frase, ela não é por acaso, ela vem realmente desse reino de muita pompa, de muita riqueza, de muito esplendor. E o rei Assuero, como bem disse o pastor Amarildo Coelho,
ele não fez questão de esconder, ele fazia questão de mostrar. E também a sua própria esposa, que é o que o pastor Marildo vai continuar comentando aí no tópico 1.3. Pastor Marildo, um convite à rainha. Um convite aqui colocado pelo pastor Silas Queiroz, me pareceu bem a menos, né? Porque, na verdade, não foi um convite, né? Foi mais uma ordem, né, do rei. O versículo 10 diz o seguinte, ele mandou, foi uma ordem, né? E depois de 7 dias, já, pastor, coração dele eufórico, alegre, e aqui nós vemos, pastor Marido, a gente podia extrair muitas lições daqui, né, pastor Marido? Por exemplo, as consequências do álcool. As consequências do como que decisões extremamente equivocadas podem ser tomadas. Equivocada é bem, eu estou sendo assim, bem tranquilo, porque nós estamos falando de situações desastrosas que podem acontecer, resultados, pastor Marildo, do álcool. É o que está acontecendo aqui. Fale sobre esse terceiro ponto, o convite à rainha. Provérbios de Salomão diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Então tem as suas consequências. Aí o senhor fez as colocações importantes, o evangelista Wallach, eles estavam embriagados, eufóricos. O senhor bem comentou sobre as orgias, Sim. as profanações que se fizeram. E aqui nós vemos, acima de qualquer coisa, a ausência de Deus. Sim. Ele mostrou todas as suas glórias e queria mostrar agora a sua maior glória, que era a sua esposa. Mas onde estava Deus? Embora a gente saiba que o livro de Esther não faz menção do nome de Deus, embora o nome de Deus esteja oculto, mas Deus está presente. O nome de Deus, evangelista Wallach, pode estar oculto em qualquer lugar da terra, mas Deus estará sempre presente. Assim como o oxigênio que nós respiramos está presente na vida de todos os seres humanos, de todos os animais, enfim, da vegetação, Deus estará sempre presente. Embora os homens tentem ocultar, Deus estará sempre presente. Se ele tivesse buscado nos anais das crônicas dos Medos e dos Persas, saberia o que fez Ciro, não é? Sim. Ciro, o grande Ciro da Pérsia, que foi usado, inclusive Isaías chama ele de o meu servo, algo extraordinário. E aqui nós temos a conclusão deste primeiro tópico, e eu quero apresentar a vocês como que o professor de escola dominical precisa concluir este primeiro tópico, resumindo da seguinte forma: o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar, a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convivas. A rainha não aceita. Pastor Marildo, a rainha não aceitou. E aqui, no próximo bloco, nós vamos nos debruçar, mergulhar um pouquinho mais nessa recusa e apresentar aqui as possibilidades ou as possíveis razões pelas quais ela recusou atender, né, a esse mandado, a essa ordem do rei. Eu espero você no próximo bloco, voltaremos daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Esta lição que será estudada dia 18 de agosto, no domingo, pela manhã, presencialmente. Você que é assíduo à escola dominical, aluno da maior e melhor escola do mundo, não pode deixar de a sua congregação, tá bom? Aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vamos para o mapa mental que resume este segundo tópico da lição, cujo tema é Vasti, resiste à ordem do rei e é deposta. 3 pontos serão comentados aqui pelos comentaristas que estão conosco nesta mesa abençoada. O primeiro ponto é
a recusa da rainha. O segundo ponto, a aplicação da lei. E o terceiro ponto a ser discutido aqui por nós é a sentença de Vasti. E eu quero iniciar aqui com o evangelista Wallace França, para que comecemos a falar sobre essa recusa, né, da rainha Vasti. Muitas são as teses, as teorias, as proposições para explicar o real motivo, né, pelo qual levou Vasti a desobedecer ao chamado do rei. Fale sobre esse primeiro tópico. Pastor Epaminondas, pastor Amarildo, sem sombra de dúvida, nós estamos diante de um contexto bíblico onde nós temos um maior número de discordâncias nos nossos estudos, nas nossas ministrações. Talvez a gente só perca aqui para a disciplina de escatologia, mas o bem certo é que o tema aqui que nós trazemos, através dessa extração bíblica, é um tanto quanto polêmico, porque sempre nós temos uma tendência de, quando nós fazemos a interpretação desse texto da recusa da rainha Vasti em se apresentar, a gente quer analisar sobre o contexto do cristianismo, do judaísmo, da lei mosaica. E não, nós temos que nos situarmos no tempo e no espaço. E o espaço geográfico aqui era do Império Medo-Persa. As fontes extra-bíblicas, elas trazem muitas informações para a gente. E o autor bem traz aqui, dizendo que realmente é um tanto quanto saudável. Agora, o que nós não podemos fazer é substituir o texto sagrado por um comentário extra-bíblico, por um escrito que não está na Bíblia Sagrada. Vamos dar um exemplo prático disso. Nós vimos no tópico anterior acerca de um banquete público de 180 dias e um banquete mais restrito de 7 dias. Se nós olharmos os escritos da história de Heródoto, esse escritor que tanto escreve sobre o rei Assuero, ele vai relatar de um desfile do exército por 7 dias para Assuero continuamente, ou seja, o seu exército desfilava para ele 7 dias continuamente. Aí alguns vão tentar adaptar isso. Olha, é por isso que estava tendo a festa, que a Bíblia fala dessa festa, e aí eles tentam juntar a história. Nós não estamos concordando e nem discordando, nós estamos dizendo que o principal que nós devemos extrair é do texto da Bíblia Sagrada e fazemos as aplicações de acordo com esse texto inspirado. Mas o certo é que a rainha Vasti, ela foi chamada, ela foi ordenada a se apresentar perante ao rei. Hipóteses muitas. A primeira e a que mais se sustenta, pastor Epaminondas, é a de que a lei persa não admitia que uma mulher se apresentasse num banquete só de homens, sobretudo com a sua coroa. Mas nós temos várias interpretações. Dentre elas, e o próprio comentarista, a própria lição traz no auxílio de vida cristã, logo no nosso auxílio teológico aqui no próprio capítulo 1 da nossa lição, falando que existia a possibilidade de Vasti estar grávida, grávida de seu filho. Outros afirmam que isso aí já é muito, nós podemos dizer até espalhafatoso, porque não tem nada que se coaduna ao período da época, é que Vasti tenha sido convocada para se apresentar despida na frente dos homens. Reafirmamos, essa é uma teoria que menos se encaixa a todos os escritos não bíblicos e à própria Bíblia Sagrada. Mas, de fato, é que nós temos essa expressão na Bíblia, que a rainha ela é chamada para se apresentar pelo próprio rei, e ela, no capítulo 1, no versículo 12, ela se nega. E a palavra de Deus diz: porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, nós percebemos aqui, pastor Epaminondas, e nós desenvolveremos isso ao longo da nossa lição, que nós temos um problema aqui de muitas interpretações. E repito, alguns têm as suas posições já firmadas, outros não tão firmadas, mas são contradizentes, no sentido de que, ela fez bem em obedecer, porque se ela não desobedecesse, a rainha Esther não entraria em cena, e aí nós vemos a providência divina. Outras pessoas vão dizer assim, não, mas ela não deveria
desobedecer, ela tinha que obedecer ao seu esposo, ao seu marido. Lembrando que nós estamos estudando sob uma ótica aqui da Bíblia Sagrada, nós aqui estamos estudando, mas eles vivenciavam e viviam uma ótica do paganismo. Então, portanto, as interpretações. Mas, de fato, a primeira lição que nós tiramos daqui é que aqui nessa recusa, a gente já começa a ver uma providência divina, não uma predeterminação, mas uma presciência, como o pastor Amarildo tem bem dito durante as programações. Muito bem. Pastor Amarildo, sobre a aplicação da lei. Açoeiro se encontrava numa situação muito difícil agora, ele precisava tomar uma decisão, né? O auxílio aqui teológico que o Alec fez menção, até cita a possibilidade de que ele estivesse ali se preparando para uma grande empreitada militar que era uma guerra contra a Grécia. Possivelmente estavam ali generais, comandantes, né? Os príncipes, oficiais do império. Imagina, e agora? Né? Diante daquela situação de desonra, né? De desrespeito a um mandado do rei. A aplicação da lei. Açoeiro estava ali numa situação complicada. Ele precisava tomar uma decisão, pastora Maria. Pastora Epaminondas, antes de falar propriamente sobre a aplicação da lei, me veio à mente que, assim como Açoeiro estava fazendo essa festa e havia muita bebida, diz a palavra de Deus, Vasti também estava fazendo a festa. E havia bebidas. O senhor bem comentou, evangelista Wallace, sobre as pessoas às vezes sentem dó de Vasti. Mas eu pergunto, se ela fosse uma serva de Deus, teria acontecido isso? Então, está vendo aqui um tratamento com um rei perverso e uma rainha que, com certeza, seguia também o mesmo ritmo do seu esposo. Então, havia orgias, tanto na festa dos homens, como na festa das mulheres. E nessas festas, em geral, existe a profanação ou insulto ao nome de Deus. Aí eu trago a lembrança, Belsazar, quando estava lá nas orgias com as mulheres, e mandou buscar os vasos sagrados, as taças, que eram consagradas ao Senhor. E naquele momento houve uma intervenção divina, uma intervenção do Senhor. Viu-se uma mão que escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ficaram todos apavorados. A palavra mostra que o próprio Belsazar tremia, que os seus joelhos batiam. Eu creio que houve uma intervenção até no físico dele. Os seus joelhos batiam no outro, até que veio Daniel e deu interpretação, dizendo que o reino dele havia passado, ele morreria naquela noite. Então houve muita profanação. Quanto à aplicação da lei, era uma lei muito severa. Segundo temos estudado na Bíblia, a lei dos medos e persas era irrevogável. Uma vez decretada, era irrevogável. Tanto que podemos trazer a lembrança de Daniel. O rei Dario amava Daniel, como ele gostava de Daniel. Mas quando ele aplicou a sentença, sem saber que a vítima era Daniel, ele não pôde revogar, era irrevogável. Ele tentou de todas as maneiras, mas era irrevogável. Mas, mesmo sendo irrevogável, houve uma intervenção divina. Então, o que nós vemos aqui, e o senhor bem pontuou, é a questão da presciência de Deus. Essa lição, ela nos traz esse atributo que o autor diz que é o atributo incomunicável de Deus, denominado de presciência. Ele conhece de antemão todas as ações humanas. Ele sabia tudo o que aconteceria. Ele sabia de Adás, que é a Esther, né? A estrela. Enquanto Vasti estava desobedecendo a convocação do rei, a estrela de Deus estava sendo preparada. E nós falávamos isso antes do programa, não é uma tipologia bíblica, mas nós podemos fazer uma aplicação sobre Israel e os gentios. Quer dizer, eram dois povos, judeus e gentios, separados. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel. E podemos ver em todo o Velho Testamento Deus convocando Israel para um grande banquete, Deus convocando Israel para mostrar através de Israel a sua glória, o seu poder, a sua soberania, mas Israel rejeitou. E por rejeitar, os gentios então foram chamados para manifestar a glória de Deus. E realmente, o nome de Cristo, o nome de Deus, a soberania de Deus, a bondade de Deus, o seu amor, é manifestado através dos gentios. Então, era uma lei rígida, muito rígida. Não podia ser alterada ou anulada. Por isso, ele, muito tranquilo, a palavra diz, o autor diz que ele estava muito tranquilo quando tomou a decisão
chamou seus Ou conselheiros. seja, não foi uma decisão autoritária, nem intempestiva, nem precipitada. Não é isso? Tomou conselhos Sim. na multidão de conselhos. A sabedoria. Né? Eu estava tentando lembrar esse versículo que foi comunicado, né? Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, ele, com sabedoria, chamou os conselheiros, ouviu e aplicou a sentença na vida de Vasti. Muito bem. E, evangelista Wallace França, nós temos aqui a sentença de Vasti, né? O autor colocou: liderança pressupõe muita responsabilidade. Sim. Tem muitos líderes, homens e mulheres, porque a esposa, ela acaba, né, pastor Amarildo, compartilhando da liderança do marido. Sim. Né? Tem muitos que não têm a real noção, Não né, tem. da responsabilidade que pesa sobre os seus ombros, Não evangelista Wallace. E aí, a sentença, ela inevitavelmente veio e ainda houve aqui uma lei, né, um edito, né, real que teve que ser expedido para todas as províncias. Eu achei muito interessante, eu não tinha me atentado ainda para isso aqui, pastor, para que os homens exercessem autoridade. Fale sobre isso, evangelista Wallace. Bem, nós vemos ao longo da história, e as pessoas que se aprofundam na história do Império Medo-Persa, eles definem 3 grandes leis desse império, acerca do rei. Ele disse que, primeiro, que o rei ele deveria saber montar a cavalo, segundo, ele deveria ser um guerreiro, e terceiro, ele deveria falar a verdade. Para ele continuar falando a verdade sempre, ele tinha que impor uma verdade, mas através dos conselhos. E aí nós vemos alguns comentaristas dizendo que ele foi tomado por uma raiva, tomado por um ódio impetuoso, se precipitou e aí baixou um decreto retirando a rainha Vasti do seu reinado. Não é bem assim. Nós percebemos aqui que ele esteve realmente enfurecido, mas ele chama aqueles príncipes e ele consulta-os acerca do destino daquela rainha. Mas nós percebemos que existia uma lei que tratava sobre o assunto. Mas aquele assunto ele era tão peculiar, pastora Amarildo e pastora Epaminondas, ele era tão singular, aquele assunto, aquela matéria, que foi necessário que o seu conselheiro, um orientador dele, dissesse para ele fazer um acréscimo na lei, fazer um edito, realizar um decreto. Ou seja, aquela lei ela não estava tão completa a ponto de amparar o que tinha acontecido naquela noite. E aí, quando nós vemos aqui no livro de Esther, no capítulo 1, do versículo 19, o conselheiro diz ao rei assim: se for do agrado do rei, olha só, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ou seja, isso aqui é muito forte. Aquela situação, pastor Epaminondas, ela era singular, mas ela tinha que ser sentenciada. E como nós bem percebemos, o Império Medo-Persa, ele primava pela lei e pelas regras. Era um império muito avançado sob o aspecto, sob a égide da legislação. Só que o conselheiro, ele diz uma coisa muito interessante: editar o decreto e que ele não seja revogado. Quando nós vemos a parte da revogação, aí nós percebemos o camarada, o conselheiro, aconselhando ele a primar pela verdade, que era o que o rei deveria falar. Ou seja, se o rei volta atrás, ele não está primando pela verdade. Então nós percebemos aqui que a rainha Vasti, ela foi realmente sentenciada. O texto bíblico, nem os comentários extrabíblicos não dizem como se deu esse afastamento dela do reino, não fala que ela foi executada. Os comentários extras bíblicos denotam que, nos livros de história, que ela viveu por muito tempo sendo perversa, perseguindo pessoas, praticando o mal, mas aqui dentro da Bíblia não trata sobre isso. Mas o autor, ele fala muito aqui no finalzinho desse terceiro subtópico do tópico do número 2, eu gostaria que o Alber pudesse, ele colocasse aí na nossa tela, pastor Epaminondas, logo no 3, no 2,
2:3, né? A 2:3. sentença de Vasti. Olha só, no finalzinho aqui do nosso comentário, o comentarista diz assim, olha, o princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus, 1 Timóteo 3, 4 e 5. Nós não estamos dizendo, e eu vi alguns comentários aí essa semana na internet falando sobre isso, nós não estamos apresentando aqui Assuero como um homem de Deus. E o comentarista também não quis aplicar isso a Assuero. O comentarista ele fez um ponto aqui e ele parafraseou, ele tirou do contexto do nosso texto, mas ele quis trazer uma aplicação prática para esse quesito, dizendo que o princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Isso aqui é uma aplicação que nós temos que fazer aqui, mas não se tratando de Assuero. Nós não podemos pegar o líder Assuero como um verdadeiro líder de família, como um líder cristão, como um líder do povo judeu, não, nada disso. Mas nós temos que ter em mente que a liderança de casa, ela parte prioritariamente do homem e que através do seu exemplo de liderança de família, ele estará também, a partir daí, capacitado, pastor Amarildo, ou se preparando para assumir a obra do reino de Deus. Esté 1:22, pastor Amarildo, ele enxergou aqui um princípio neotestamentário, né? Nas cartas que foram enviadas às províncias a partir de um conselho. Nós temos aqui um princípio, e muito bem colocado pelo Alex, que o comentarista aqui, ele não está olhando para Assuero como um padrão, não é nada disso. Ele está olhando aqui para o princípio que foi estabelecido aqui, que é um princípio do Novo Testamento. Pastor Amarildo Coelho, que o líder cristão, ele deve cuidar bem da sua casa para que depois lidere a igreja de Deus. E aí, pastor Amarildo, eu gostaria que o senhor complementasse esse comentário. A palavra, nós estamos na semana do Dia dos Pais, né? O segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais. A palavra pai em hebraico, ela é formada por duas consoantes. Ab, um aleph e um beit. O aleph, ele tem um símbolo. O símbolo do aleph é um touro forte. E o beit é uma casa. A letra beit, ela é simbolizada por uma casa. Veja que o nome pai significa que o homem é a força da casa, é a liderança da casa. O que nessa palavra, a carga espiritual dessa palavra é muito forte, pastor Amarildo. E aqui, pastor, nós temos esse princípio bíblico estabelecido sobre a liderança do homem no lar, aquele que Cristo, o cabeça da igreja, Paulo disse, né? E o homem, o cabeça do lar, o cabeça da casa. E evidentemente que nós não estamos falando aqui de autoritarismo. Nós estamos falando de uma liderança que é compartilhada, mas que o direcionamento deve ser do chefe, né? Do pai de família, do líder, pastor Amarildo. Nós percebemos aqui, pastor Epaminondas, evangelista Wallach, que da parte de Assuero vem um decreto que faz uma imposição. O homem deve governar e a mulher deve se submeter. Quando nós partimos para o Novo Testamento, nós vemos da parte de Paulo uma colocação muito sublime, porque ele coloca Cristo como exemplo. Ele diz em Efésios, ele diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então é um mandamento glorioso, não é uma imposição. Esse homem, ele vai amar. E esse amor vai conquistar o coração da mulher, o coração dos filhos. É uma autoridade amorosa, é uma autoridade cheia de paz, de contentamento, de alegria, de harmonia, onde traz então ao seu abrigo, aos seus braços, tanto a esposa como os filhos. Aí quando Paulo diz: mulheres, se submetei ao vosso marido, ela está dizendo como a Cristo, né? Submetei ao vosso marido como a própria Cristo. Quer dizer, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido deve fazer o mesmo. A mulher vai se submeter a esse amor que está sendo transmitido pelo esposo. Então é totalmente diferente. Quer dizer, o rei Assuero está impondo. A partir de agora, o homem manda. Imagine, eram militares, homens de guerra. Imagine a brutalidade e crueldade que deveria existir. Mas quando vem para cá, o exército é outro. É um exército de homens de bem, homens amorosos, homens cheios de paz, homens que têm Cristo em suas vidas. Então muda totalmente a maneira, né,
de comportamento. Ou seja, é impossível uma mulher de Deus não se submeter ao amor. Ao amor. Porque ela é inclinada naturalmente Com certeza. ao amor. Talvez seja por isso, talvez não. Temos certeza que essa é a razão pela qual a ordem, o mandado de Deus para o homem é amar. E não para a mulher. Sim. Porque a mulher ela tem essa inclinação natural, não é, pastor Maria? Sim. Que bênção, que maravilha. O segundo tópico da lição nós podemos resumir assim: a recusa de Vasti a leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero, abrindo as portas, né, para o cumprimento da providência de Deus, que era levantar aquilo que o pastor Marildo muito bem disse aqui: a estrela de Deus iria brilhar nas trevas da Pérsia. Olha só que coisa maravilhosa. Eu espero por você para o último bloco do programa. Nós iremos falar sobre Esther, a judia que se torna rainha em terra estranha. É rapidinho, voltaremos daqui a pouco. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Você que está chegando agora, ligou o seu televisor ou acessou o link aí da programação que está na internet. Obrigado, permaneça conosco até o final desta programação e certamente você não irá se arrepender, será muito abençoado. Vamos para o terceiro ponto dessa lição, o terceiro tópico, o resumo através do mapa mental que está aparecendo na sua tela, onde o assunto é Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. 3 pontos nós iremos abordar. O primeiro é 4 anos depois. O segundo ponto, o universo da escolha. E, para finalizar a lição de hoje, a obediência de Esther. Evangelista Wallace França, depois de longos 4 anos sem uma rainha, nós temos aqui esse momento, né, da história deste livro maravilhoso, em que o rei Assuero, depois, evidentemente, da volta daquela batalha, precisava aí que o seu coração tivesse agora ali ocupado, né, por uma nova rainha. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos agora adentrando o capítulo 2 do livro de Esther, e logo no capítulo 1 diz assim: depois disso, quando a raiva do rei Assuero havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Olha só, no capítulo 2, no versículo 1. E as pessoas ficam se perguntando, mas como é que o esposo esquece da esposa por 4 anos, né, professor Epaminondas? E aí alguns comentaristas bíblicos, eles vão tentar entender esse aspecto. Então, mais ou menos assim, existia essa batalha que eles haviam se preparado, o banquete, foram para a guerra, passaram 4 anos, Assuero perde a batalha e ele retorna para Suzã. E aí alguns comentaristas bíblicos vão dizer, e aí ele sentiu falta de Vasti, ele sentiu saudades de Vasti. Isso aqui são comentários extra bíblicos, a Bíblia não deixa muito bem claro, mas o texto, no capítulo 2, versículo 1, vem dizer que ele se recordou dela, ele se lembrou dela. E aí passa-se, pastor Epaminondas e pastor Amarildo Coelho, a proposta da escolha da nova rainha. Os conselheiros chegam, se aproximam e dizem, é preciso escolher a próxima rainha. E aqui, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, nós já extraímos aqui um ponto de vista prático, um ponto de vista devocional, que nós, pastores, nós, como o pastor Amarildo bem tratou no bloco anterior, esse amor devocional que nós devemos ter às nossas esposas, é um amor realmente, é um grande mandamento. De um lado nós temos a obediência das esposas aos maridos, mas aos maridos aquele amor devocional, aquele amor entregue, aquele amor verdadeiro. Aí nós extraímos aqui um texto que, apesar daquela rainha, dela ser ímpia, dela ser talvez imoral,
estar participando de tais banquetes, de tais festividades, aqui não foi capaz de fazer com que aquele rei durante 4 anos a esquecesse por vez. Porque era muito natural que nós entendêssemos aqui e o rei pensasse, não, já decretei contra ela, não me lembro mais dela. Mas o texto bíblico diz que ele se lembrou dela. Mas aqui nós temos que entender esse conceito, que por mais que o relacionamento esteja bagunçado, abrandado ali, esteja passando por problemas, certamente esse amor mandamental de Cristo, trazendo para o mandamento neotestamentário, nós devemos fazer essa aplicação do cuidado, da saudade, do carinho, né? Então, tudo isso aqui nós extraímos do ponto de vista prático. Mas em se tratando aqui do texto, dos 4 anos depois, após a derrota do rei Assuero, ele se recorda dela e ele tem que fazer valer a sua verdade e o seu decreto, e agora expõe em prática a escolha da nova rainha, é onde a rainha Esther vai entrar em ação. Muito bem. Pastor Amarildo, aparece a estrela. No capítulo de número 2, Esther, ela surge e tem um personagem que também deve ser digno de nota aqui, no capítulo 2, é o seu primo, o seu pai adotivo, Mordecai. O universo da escolha, aqui nós temos também a obediência da Esther, e aqui reside o contraste que o comentarista falou, que é um dos objetivos. Quando nós temos um Vasti que tem um perfil um tanto quanto desobediente, hostil, nós temos uma doce Esther obediente e que tem princípios e valores de um Deus eterno, em que pese o nome deste Deus não apareça no livro, mas você vê no comportamento desta moça alguém temente a Deus. O autor dessa lição, pastor Epaminondas, ele nos objetivos da lição, ele fala sobre obediência. Ele diz que a obediência é um atributo bíblico muito importante para desenvolver a humildade cristã. O contrário da obediência é a desobediência, que pode levar ao orgulho, arrogância. Isso traz consequências inevitáveis. A rainha Vasti foi desobediente. No entanto, o autor pontua muito bem que Esther foi obediente aos conselhos do seu tio. E, em razão da obediência, ela galgou uma posição que ela jamais tinha almejado, não estava com certeza nos seus sonhos, ela nem imaginava, mas por ser obediente e submissa aos conselhos, ela então alcançou uma posição de destaque. Quando o senhor estava falando, eu comecei a me emocionar quando o autor diz assim, o concurso foi divulgado. Eu achei isso lindo. O vestibular. O concurso foi divulgado. É mais ou menos assim, o decreto de Deus foi ouvido. Deus ordenou o decreto. É hora da estrela brilhar. O senhor falando aí, eu disse, meu Deus, que coisa linda, né? Tudo que o senhor estava pontuando, e eu vendo aqui essa expressão do autor, né? O concurso foi divulgado. Mas ele diz um negócio interessante que eu acho que é digno da gente expor. Ele diz assim, quando Deus dirige o processo. Olha só, a palavra processo mais uma vez. Novamente. Quando Deus dirige o processo. O autor fala também aqui na apresentação da lição, no plano de aula, ele diz o seguinte, há um tempo oportuno que Deus faz chegar para que sejamos instrumentos usados em suas mãos. Então, há um tempo determinado por Deus. É verdade. E esse tempo nós precisamos esperar com paciência. O comentarista também, ele faz uma comparação, Esther e José. Eu achei muito interessante isso aqui. Pastor Amarildo, evangelista Wallach, José, onde ele colocava a planta do pé dele, né? A bênção de Deus o acompanhava, pastor Amarildo, as mãos de José. O José, ele pode ser comparado até com a lenda lá dos gregos, o Midas, né? Mão de Midas. Tudo que José fazia era abençoado. Esther conquistou a simpatia dos eunucos, sem falar de Mardoqueu, que a amava como filha. Esther conquistou a simpatia do próprio rei. O rei, quando a viu, foi amor à primeira vista, evangelista Wallach. A pequena Radassa, Murta, agora Deus a levou a ser uma estrela. Perfeito, pastor Epaminondas. Já que o senhor tocou no assunto, Esther, Radassa,
A dassa, ela vem de murta, né? Um vegetal onde se preparam várias especiarias, perfumes aromáticos, e agora ela passa de um perfume para uma grande estrela, né? A estrela Esther. E essa obediência de Esther é bem evidenciada, pastores. E nós verificamos aqui, e nós temos tratado muito nesse livro, nesse texto, sobre a ausência do nome de Deus. Mas aqui, quando nós olhamos Esther no capítulo 2, nós percebemos a presença, pelo menos, de duas vezes, pastores, o nome é de graça, sendo citado aqui entre os versículos 15 e os versículos 17. Nós não temos aqui a presença do nome Deus. Em algumas traduções nós encontramos a palavra favor, mas aqui nós temos esse favor em algumas outras traduções como graça. Em segundo capítulo do livro de Esther, no versículo de número 15, diz assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tia de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou graça ou favor de todos os que a contemplavam. No versículo 16, assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou mais que todas a Esther, e ela alcançou, de novo, diante dele, favor e aprovação mais de que todas as virgens. E nós percebemos aqui que esse comportamento genial de Esther, ele é muito demonstrado a sua personalidade, a sua beleza física, o seu modo de tratar os mais velhos. Nós estamos tratando aqui o seu primo, Mordecai, da tribo de Benjamim, que conhecia muito bem o que havia sido do cativeiro babilônico. Afinal de contas, judeu, ele conhecia toda a história e muito possivelmente ele viu, pastor Epaminondas, todo o processo em ser levado cativeiro. Mas eu gostaria que o Albert projetasse o nosso texto mais uma vez. Logo aqui no finalzinho desse subtópico 3, do tópico 3, só para enfatizar a nossa leitura, diz assim: Esther ser levada à presença do rei. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, mais uma vez, e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Que maravilha! Aí nós vemos aqui aquele rei perverso, aquele rei que decretou a queda de Vasti, agora com o coração apaixonado, amando de verdade a estrela Esther, a judia, que agora surge para brilhar e salvar o povo de Deus. Que maravilha. Pastor Amarildo é o Deus que dirige o processo. Deus que né? dirige, Deus é que o dirige, Deus né? que conduz o processo. É justamente essa questão do tempo oportuno de Deus, o processo que nós precisamos esperar. O senhor fazendo esses comentários sobre Esther, como Deus a elevou, como ela foi amada, o versículo 9 do capítulo 2 diz o seguinte: e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Mais uma vez. Né? Enquanto Esther, aliás, Vasti, era formosa e não alcançou graça, porque essa formosura, evangelista Alec, da Vasti, é muito diferente da formosura de Esther. Sim. A formosura dela era formosura somente física, mas interiormente não havia essa formosura. A formosura de Deus na vida de uma pessoa faz a diferença. A formosura de Deus na vida de um ser humano faz com que essa pessoa alcance graça, favor, benevolência à vista das pessoas. E pastor Marildo, interessante o senhor trazer esse aspecto, ainda não tinha observado por essa ótica. Interessante nós observarmos que a rainha Vasti, ela não tinha participado de concurso. A sua seleção não foi realizada da maneira de Esther, né? Certamente, Vasti se torna rainha ali por um ajustado de reino, de província, Aquelas né? alianças. Alianças. O pastor, o Alec já foi submetido a processos seletivos, né? É muito importante esse ponto.
Verdade. É muito importante porque, veja, o pastor marido também tocou nesse tópico interessante. A beleza interna, como que ela extravasa e ela é mais sublime do que a formosura externa. A Esther, ela tinha uma formosura, certamente, ela era uma mulher belíssima. Sim. Ocorre que a formosura e a beleza externa de Esther não se equiparava à beleza interna dela. Comportamental, né, pastor Fábio? Exatamente. Certamente ali existiam muitas mulheres bonitas, muitas mulheres formosas. Claro, nada ia se comparar à beleza da rainha Esther. Mas o interessante é nós observarmos que o comportamento, a atitude, ela atraía mais. Assim como ela atraiu o comportamento dos eunucos em servi-la, de tratá-la bem, que a palavra de Deus diz que ela encontrou favor, encontrou graça. Ela também no tratamento com o seu rei, o seu futuro marido, certamente ela atraiu mais pelo comportamento do que pela própria beleza física. E essa beleza interna, ela é uma beleza interna que vem de cima. Penso eu que essa beleza interna é muito mais por conta dos seus valores. Sim. Muito mais por princípios conta morais, dos princípios morais que ela tinha do seu povo, do Deus de Israel, pastor Maria. Para o crente é o brilho do Espírito Santo. Pronto, para nós hoje é o brilho do Espírito Santo. Vai entrar uma coisa que eu não posso deixar engasgado, que eu sempre falo, Solte, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Pastor Maria, as pessoas pensam que a mensagem cristocêntrica é a mensagem que tem que terminar falando do nome de Jesus. Sim, ok, mas a mensagem cristocêntrica é aquela que se encontra valores cristãos no Antigo Testamento. E o senhor muito bem fez lembrar do fruto do Espírito. A Esther tinha o fruto do Espírito na vida dela. Tanto que no versículo 15 diz assim, ó, chegando pois a vez de Esther, que as outras mulheres já tinham passado, chegando pois a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, vê o que diz a palavra, coisa nenhuma pediu. Olha só. Senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava novamente, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Pelo menos 4 vezes, só nesse capítulo. Não é isso? Pelo menos 4 vezes. Então dá a entender que todas as outras mulheres, com certeza, chegou a tua vez, pediram tanta coisa, quero isso, maquiagem, tal. Não, ela sabia do valor que havia nela, a formosura de Deus na sua vida, então ela foi sem temer e alcançou graça. Né? Onde ela chegava, alcançava a graça. Em suma, Deus estava dirigindo o processo. Aí podemos dizer como Paulo, é a graça. É a graça de Deus. A graça de Deus estava conduzindo todo aquele processo, todo o processo, o concurso. A graça de Deus encontrou em Esther os valores necessários para Deus cumprir os seus propósitos e os seus desígnios na vida do seu povo que estava ali em Suzã. Que aqui, maravilha. Aqui, pastor, Provérbios diz assim, ó, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sim. Então ele está falando aqui de aspectos materiais. Sim. Agora, quando entra para a formosura espiritual, é essa que teme ao Senhor. Sim. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então é uma formosura diferente. Esse versículo aí coroa a lição de hoje, pastor Amarildo. É por isso, pastor Amarildo Coelho, nosso mestre, o senhor não pode deixar de vir a essa mesa. Não pode. Ao vivo aqui, mais uma vez. Isso, mais uma vez. Eu estou lhe coagindo. Pastor Coelho, pastor Amarildo, muito obrigado por sua companhia aqui conosco. Obrigado, Evangelista Wallach, obrigado por vocês estarem sendo usados pelo Senhor nesses comentários. Nós vamos concluir esta lição com o resumo deste terceiro tópico, dizendo: a jovem judia Esther é elevada ao posto de rainha numa terra estranha. E aí as lições subsequentes, elas irão desenrolar o livro de Esther. Por exemplo, na próxima lição, a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. E aí nós teremos o desenrolar dos acontecimentos narrados neste livro maravilhoso. Portanto, nós queremos concluir mais um programa agradecendo a Deus por sua companhia, por sua audiência. Obrigado você
que é professor de escola dominical, professora, coordenadora, coordenador, você companheiro pastor, muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Amigos que não são evangélicos, nós temos uma audiência muito grande de pessoas que não são evangélicas ainda, mas nos assistem. Obrigado por sua audiência, tá bom? Permaneça acompanhando a programação da TV Kairos. Na próxima semana estaremos aqui, se Deus quiser. Nós estamos gratos também pela vida da produção, o Albert Júnior, que está sempre disposto aqui a nos ajudar na realização desta programação. Louvamos a Deus pela vida dos nossos comentaristas, o evangelista Wallace França, pastor Amarildo Coelho. Mais uma vez, pastor Amarildo, parabéns, tá bom? Que o Senhor lhe conceda muitos anos de vida, sabedoria, graça, tá bom? Para que o Senhor possa estar sendo usado pelo Senhor como instrumento na terra dos viventes. Agradeço muito a Deus pela companhia de vocês e tenho com muita humildade dizer que as vossas colocações terminam trazendo inspirações para que eu faça as minhas colocações. Então vocês têm sido usados, evangelista Wallace, pastor Epaminondas, o nosso pastor Elias, pastor Leno, onde eu passo, eu vejo comentário do que eles têm aprendido através de vocês. Amém, amém, Deus abençoe. E também devemos agradecer ao nosso pastor Salles Batista, que é o grande idealizador deste programa, esse projeto Escola Dominical. Foi idealizado por ele, pensado por ele e está sempre nos dando total liberdade para realizarmos esta programação. Vamos encerrar com o evangelista Wallace orando por todos nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui para Te agradecer por mais esta programação, agradecer pelo aniversário dos Teus servos, pastor Epaminondas Fonseca, pastora Amarildo Coelho. Que o Senhor dê graça, sabedoria, Senhor, que eles continuem sendo esses homens de respeito, de moral e de testemunho nesta cidade de Marabá, em todo o Brasil também, Senhor, é o que nós te pedimos. Nós te apresentamos também todos os nossos professores, coordenadores das nossas escolas bíblicas neste município, nesta região. É o que nós te pedimos, meu Deus, e por fé, nós já te agradecemos em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém.